Nesse tutorial a gente vai continuar explorando o funcionamento básico do Animation Nodes e aí que vamos utilizar agora a ferramenta de texto, no caso os nodes de texto, para complementar essa peça que a gente continuou no tutorial passado, certo? Então eu vou agora criar uma nova Node Tree, certo? E bem aqui em cima eu posso vir em Noise, no caso aqui já está nomeado como Noise Grid, mas eu posso criar uma nova Node Tree, só clicar aqui, certo? E aí agora eu posso, por exemplo, chamar isso aqui de Text Animation. Então, agora que eu tenho a nova Node Tree, eu passo a ter duas, certo? E é muito importante que você esteja com esse íconezinho do cadeado selecionado, porque isso indica que o seu Node Tree ele vai ser salvo junto com o blend file do Blender, ok? Então, agora aqui nessa nova Node Tree, que independe da anterior, eu posso inclusive mexer aqui no sistema que a gente já criou. Então, eu vou agora começar a trabalhar com texto, tá? É muito importante que eu não esteja com essa collection selecionada, do contrário, a ferramenta de texto vai ser criada aqui dentro e isso não é, lógico, interessante. Então, com o Scene Collection selecionado, eu vou simplesmente adicionar aqui uma ferramenta de texto agora, o Text Object, no caso, certo? Então, a gente tem aqui o nosso Text Object, e aí que acho que podemos trabalhar mais ou menos essa angulação mesmo, pelo menos por enquanto, para fins desse tutorial. Então, eu vou apertar Tab para entrar no Edit Mode, e aqui eu vou colocar um texto, ok? Então agora eu vou sair do Edit Mode e aqui está meu texto. Eu vou mudar a minha fonte, então vou vir aqui em Fonte, com as configurações do meu Text Object selecionado, claro. Então eu vou escolher uma nova fonte, tá? A gente tem um tutorial falando sobre o funcionamento básico das fontes aqui no Blender, então eu recomendo que você dê uma olhada lá. Existe um add-on que facilita muito na escolha das fontes, mas para esse tutorial eu vou deixá-lo desligado, certo? Então, existe uma fonte, deixa eu ver aqui, existe essa fonte aqui, a qual eu vou usar. Não vou me preocupar tanto assim com a direção de arte, certo? E em Geometry eu vou em Extrude e colocar um pouquinho de extrusão. E também vou colocar um pouquinho de bevel com Shift selecionado, só para a gente ter um leve bevel, tá? Quem sabe um pouco maior. E ok, então é isso que a gente tem agora. Beleza. A origem do meu objeto não importa para esse exemplo aqui. Talvez eu só diminua um pouco a extrusão, ok? E aí que eu preciso agora separar esse texto em objetos diferentes para que o Animation Nodes possa fazer uso, enfim, de toda a mágica, né? Então eu vou vir aqui na minha Node Tree e em Text eu vou agora usar o Object Separate, que é o node mais importante para que a gente possa, enfim, trabalhar com efeitos de motion graphics em texto, certo? Então, com o meu texto selecionado, eu clico aqui no meu conta-gotas e ele já coloca o meu Text Object bem aqui. E aí eu posso escolher algumas configurações, tá? Relativas, por exemplo, a material, escolher como a origem de cada letra vai estar posicionada quando a gente separar cada um desses textos. Isso aqui não importa agora, o que importa é eu escolher o tipo de objeto resultante, se vai ser novos objetos de texto, se vão ser curvas ou se vão ser meshes. O padrão é mesh, eu vou deixar aqui, vou apertar Update, e agora o Animation Nodes ele separa cada uma dessas letras em objetos diferentes, certo? E aí que, a exemplo do que a gente tem aqui nesse Noise Grid, tá? Eu vou usar o mesmo esquema de matriz, porque eu vou também precisar do Offset Matrix para eu fazer uso desses fall-offs, que são onde a mágica realmente acontece. Então, eu vou vir em Object, Matrix Output. Vai acontecer algo bem, digamos, estranho, quando eu conectar agora o meu texto aqui.
E aí o que aconteceu é que ele sumiu. E por que que isso aconteceu? Aconteceu porque, a exemplo da Node Tree anterior, a gente tinha os valores das nossas matrizes, que vão ser, resumindo bastante, o posicionamento, né, dos nossos objetos na viewport. A gente tinha determinado isso na Node Tree que a gente criou, mas aqui a gente não determinou essa Node Tree. O Animation Nodes ele precisa saber quais são os valores de cada letra do meu texto, certo? E aí esses valores vão ser lidos pelo Matrix Output. E aí, só para ilustrar isso de uma forma mais fácil de entender, ó, aqui nesse Distribute Matrices a gente disse, né, como o nosso objeto ele vai estar distribuído na viewport. Mas aqui no Text Object a gente não tem nada parecido, a gente simplesmente conectou os textos aqui. E aí o que aconteceu é que eles se moveram todos para o exato centro da viewport, e aí eles estão lá encaixados uns nos outros, perdidos aqui no meio desse grid de cubos. Mas não precisa se desesperar, a gente pode dizer para o Animation Nodes qual era a posição original dos nossos objetos, certo? Então eu venho aqui em Object, ID Key, isso vai servir para muita coisa, tá? Principalmente quando você tem objetos, por exemplo, em posições já definidas e precisa de efeitos de offset, de motion na posição original deles. Então você vai sempre usar esse ID Key. Então eu vou conectar os meus objetos aqui. E aí ele pede para eu escolher uma ID Key. E aí logo a primeira opção é esse Initial Transforms, tá? E aí ele me dá valores individuais de location, rotation e scales, mas o que eu quero é as matrizes, que resumindo é um conjunto que contém cada um desses elementos. Então ele é mais versátil para eu trabalhar. Quando eu conectar aqui, o meu texto ele volta para a posição original, certo? Então eu sequer preciso mais desse node aberto, eu também não preciso desse node aberto. E aí que uma coisa que eu posso fazer agora é que, como a gente está conectando matriz com matriz, eu posso finalmente vir aqui em Matrix e colocar o meu offset, tá? E aí agora tudo vai acontecer exatamente igual ao que nós fizemos com o grid anterior. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, quem sabe, um pouco de offset em Z. Eu vou diminuir também a escala dessa galera, por exemplo, algo bem pequeno, e aí eu vou colocar agora um fall off, que vai ser mais uma vez o nosso fall off object controller, e eu vou colocar um novo empty aqui, que vai ser o meu controlador aqui do meu texto, tá? Conecto aqui dentro, e aí agora eu ligo esse fall off para cá. Então, quando eu mexer agora esse fall off do texto, ó, veja que o meu texto ele começa a sofrer as influências que a gente determinar aqui nesse offset matrix. Então, deixa eu zerar totalmente, tá? E aí, veja só que legal, que agora a gente pode animar aqui o nosso objeto, o empty, e aí estaremos animando, no final das contas, o nosso texto, ok? Então, a gente está nesse modo de fall off esférico, que significa que o efeito ele é radial, como vocês podem ver, ó, se eu aumentar aqui o tamanho do meu empty, a escala, veja que o efeito acontece de uma forma radial. Isso significa também que eu posso animar assim, e aí depois, por ser radial, a influência do fall off é desfeita e o meu texto volta a aparecer, certo? Mas se eu quiser, por exemplo, eu posso mudar para directional, para ser um fall off direcional, e aí é só escolher o eixo, que no caso vai ser o X, tá? Eu sei disso aqui pela orientação da minha viewport, ó, no eixo X, tá? E aí agora quando eu mover aqui o meu texto, ou melhor, o meu empty no eixo X, ele passa a ter uma influência linear agora do fall off. E aí isso significa que o meu texto ele não volta mais, tá? Se eu inverter aqui o meu fall off, o efeito é exatamente esse, né, de um texto revelado, tá? Então eu posso colocar agora keyframe aqui, e é isso que eu vou fazer. A minha timeline está ligada, então
Eu vou vir aqui, por exemplo, em 25. Eu vou colocar um keyframe agora no location X. E aí vamos avançar um pouco. E eu vou mudar aqui um pouquinho a posição. Eu vou colocar um novo keyframe. E quando eu der play agora, a gente tem aqui a nossa animação acontecendo, tá? Então, para eu mudar um pouco o comportamento disso, porque está um pouco linear demais, eu posso naturalmente aqui mudar a estrutura do meu fall off, certo? Que ele está em linear, eu posso colocar várias interpolações diferentes aqui no meu fall off, como por exemplo esse back que cria um efeito de overshooting, tá? E o resultado agora é esse. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas o meu texto ele cresce um pouquinho além, depois volta. Eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho da minha timeline, só para que, enfim, o meu preview ele fique mais fácil de ser visto, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou aumentar um pouquinho o valor em Z, só para quem sabe deixar mais visível aqui o efeito. Ok. Vamos mexer um pouco em Y também, ó. E aí você já vê que o resultado ele fica um pouquinho diferente, né? Quem sabe vamos deixar um Z negativo. Ok. E aí, se eu, por exemplo, quiser controlar o tamanho desse overshooting que acontece, o qual eu não sou obrigado a manter apenas esse overshooting, eu posso, se eu quiser usar esse modo elastic, que ele é um pouco, talvez, exagerado demais. Eu também tenho, enfim, vários tipos de interpolação que criam, digamos, curvas de fall-off bem diferentes, tá? A gente tem o linear, que é mais duro, e aí a gente pode, enfim, escolher curvas diferentes, inclusive o nosso overshooting, que é o back. Se eu quiser mudar o comportamento desse overshooting, eu posso conectar um novo node aqui que vai controlar a minha interpolação do movimento, certo? Do fall off. Então eu vou vir aqui, interpolation, e aí eu tenho essa opção construct. Agora é só eu ligar aqui, e aí eu posso escolher os diferentes tipos de interpolation, como por exemplo o back. E aí agora, veja só, eu tenho acesso aos valores da minha interpolação. E aí com isso, ó, eu estou aumentando o tamanho do meu overshooting, tá? Da mesma forma, se eu mudar isso aqui, por exemplo, para o elastic, que era bem exagerado, ó, agora eu tenho aqui as configurações do meu elastic, e com isso eu posso, enfim, ter um efeito diferente, tá? Olha só. Então posso diminuir um pouco a base, o que aumenta drasticamente o efeito. Ou quem sabe aumentar aqui o base, o que mal dá mais para ver o efeito em questão. Então, achar o valor de equilíbrio aqui desses parâmetros é o que vai determinar, digamos, a beleza aqui do seu movimento, certo? Se você, por exemplo, quiser ter uma visualização digamos, espacial do que esses valores representam, você pode colocar um novo node, que é em Viewer, e aí Interpolation Viewer, e conectá-lo bem aqui. E aí agora você vê exatamente um desenho de como, veja só, a sua interpolação ela está se comportando, certo? Então, uma base menor aumenta drasticamente aqui a altura da nossa curva, e com isso o nosso movimento ele fica bem mais errático, né? Diminuindo o expoente aumenta ainda mais, aumentando o expoente deixa aqui a nossa curva menos nervosa. Então essa é uma forma bem interessante de você ver o funcionamento aqui da sua interpolação. E eu, lógico, posso mudar a quantidade de bounces também. Então, com isso, a gente já vê que criamos um efeito bem dinâmico, tá? E aí, como tudo é procedural, eu posso, enfim, trabalhar aqui os meus valores, certo? Olha só.
Vamos colocar uma certa rotação também, só para, enfim, variar um pouquinho, né? E aí, com isso, a gente agora tem aqui a nossa animação acontecendo, tá? E aí que, se eu quiser, por exemplo, trabalhar um pouquinho, digamos, a cor aqui do meu elemento textual, você vê que eu estou tentando selecionar, ele não deixa, mas se eu pegar aqui o meu texto original, tá? Esse que, enfim, está sendo utilizado aqui no Separate Text, e colocar um material, ok? E aí agora, esse material que eu coloquei nesse texto, eu vou colocar aqui. Eu clico em Update. E aí agora o meu texto do Animation Nodes aqui, ele está atualizado com esse material. Isso significa que se eu começar a mudar aqui a característica do meu material, ó, a gente vê que o nosso texto começa a sofrer influência também. Então, diminuir aqui um pouco o roughness. Mexer aqui um pouco na cor. Você vê que assim a gente não vai ter muito contraste. Eu diria que um tom de branco fica bem adequado, talvez. Deixa eu aumentar aqui os specular. E aí, veja só como agora a gente acabou de criar uma animação de texto, né? Acontecendo aqui dentro do Animation Nodes, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco o roughness, para enfim dar um brilho maior aqui no nosso texto. E aí com isso a gente passa agora a ter dois sistemas distintos, tá? A gente tem o do nosso fall off do grid, o qual eu posso fazer todo tipo de coisa, e aí agora eu tenho também o meu fall off do texto, certo? Veja só. Então é isso. Se você quiser, por exemplo, fazer ajustes na posição do texto, uma vez que o seu sistema já está pronto, é um pouquinho, digamos, diferente, tá, o processo, e aí isso vai ser um assunto para o próximo tutorial, ok? Então, é lógico que agora é só você deixar a sua animação, a sua imaginação determinar o que é que você vai fazer a partir daqui, ok? Então, escolhendo um bom ângulo, a gente começa a ter enfim, uma animação bem legal. Ok? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Ele é bem simples, na verdade, criar animação de texto. Eu que fui um pouco mais além, explorei algumas opções adicionais que podem ser bastante úteis. Ok? Então, é isso aí. E no próximo tutorial a gente vai explorar como podemos modificar a posição, rotação e escala dos nossos sistemas do Animation Nodes, porque isso vai envolver mais alguns nodes, mas é um sistema bem versátil que permite que a gente mantenha um sistema rolando e aí a gente cria um outro sistema para controlar esse sistema, ok? Então é isso aí e até a próxima.